Boa noite, igreja. Boa noite, CN. Prazer estar aqui. Uma noite de realizar vários sonhos. Primeiro sonho eu já realizei, de subir nesse palco. Eu venho aqui toda quarta-feira e toda quarta-feira eu estou aqui servindo. Eu sirvo com um treinamento, com o físico, treinamento da parte física. Quem já veio aqui, que já fez? Amém. Tem mais gente que tem que vir, tá? É só chegar. É às 4 da tarde, toda quarta-feira. O que rola aqui é sobrenatural. Mais um sonho realizado, está aqui à noite hoje, podendo ministrar a palavra com o objetivo de tocar o coração de vocês e seguir a minha missão. A minha missão que foi concedida lá atrás. Eu comecei a treinar pessoas em 98 e não parei nunca mais. E eu peço que todos fiquem de pé e recebam, a partir do poder que me foi dado há mais de 27 anos, treinando pessoas, fazendo com que pessoas se mexam, saiam do sofá, saiam do lugar, começam a se mexer de uma forma simples e eficaz. Eu desejo que todos aqui recebam a unção do movimento. Amém. Que todos aqui sejam curados através desse canal que está sendo aberto hoje, que está entrando diretamente pela palma da sua mão e cobrindo todo o seu corpo. Você está recebendo uma energia, uma frequência lá de cima. Um poder que não foi dado só para mim, foi dado para todos vocês. Amém. E que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente deixa passar percebido. Eu quero que você receba a unção do movimento e que você entenda que você tem que usar isso todo santo dia. Quem crê nisso diz amém. Amém. Pode sentar, gente. Pode sentar, porque o tema de hoje é a cura. A cura que acontece quando o corpo obedece. Muitas vezes a gente quer, né? Quantas vezes a gente quer alguma coisa, quantas vezes a gente diz que vai fazer, mas não faz. Quem aqui já no dia da mentira, no dia 31 de dezembro, já falou, agora eu vou fazer isso, agora eu vou treinar, agora eu vou começar? Achava que era 1º de abril, não, é 31 de dezembro. Todo mundo fala, eu vou e não vai. Porque o corpo não obedece. O que vai acontecer hoje aqui é várias viradas de chaves. Amém. Viradas de chaves que vão fazer você passar a ouvir o que o seu corpo fala. Porque a cura acontece quando o corpo obedece. E aí eu preparei um texto que eu dividi em 5 blocos. Tá bom? Então eu vou lendo aqui e a gente vai debatendo. Hoje eu quero que chaves mudem para melhor em você, para que você viva no modo 110%, e o modo 110% é mais do que 100%. 100% uma pessoa comum pode chegar. O modo 110% é além. É o que define um super-humano, quem faz mais do que uma pessoa comum. Todos aqui podem se dedicar mais do que uma pessoa comum. Que o modo 110% seja ativado em vocês. Amém. Eu quero que você pense não apenas sobre o corpo que você mostra, mas sobre o corpo que você carrega. Afinal de contas, hoje, o que as pessoas mais querem é mostrar algo, e muitas vezes nem tem aquilo, mas fazem parecer que tem. E aí, talvez uma roupa legal, uma maquiagem legal, um acessório legal, melhore. Mas não é sobre o que você mostra, é sobre o que você carrega. A maioria das pessoas pede cura, mas continua ferindo o próprio templo. Quer milagre, mas não quer mudança. Quer resultado, mas não quer responsabilidade. E a verdade é simples, direta e negociável. A cura acontece quando o corpo obedece. A palavra diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Se o corpo é templo, ele não pode ser depósito de descuido. Pegou essa frase? Se o corpo é templo,
ele não pode ser depósito de descuido. Você não trata assim a sua casa, o seu carro, as suas conquistas. Mas por que com o corpo isso acontece? O seu corpo é altar, e altar precisa de ordem, de sacrifício, de presença. O problema é que muita gente quer viver movido pelo Espírito, mas continua desobedecendo no corpo. Quer ouvir a voz de Deus, mas ignora a voz da própria consciência. Quer transformação, mas não quer transpirar. Afinal de contas, o esforço consome energia, né? E nos tempos de hoje, cada vez mais, a gente se esforça menos. O comum é menos esforço, é um botão, é uma chamada, tudo aparece, tudo surge. E quando a gente fala de esforço, esforço para quê? Até parece coisa de gente ignorante. Só que o esforço é uma coisa boa. O esforço te traz resultados que só o esforço traz. O esforço te traz muito ensinamento. Para você ter uma ideia, a fé não é passiva. Fé é movimento, fé é prática, fé é disciplina. E o corpo é o campo onde a fé treina todos os dias. Cada decisão que você toma com o seu corpo é uma oração sem palavras. O que você come, o que você tolera, o que você permite, o que você vê, o que você ouve, o que você sente. Você é a mistura de tudo isso. Você é seus pensamentos. Você é o que você bebe. Você é o que você faz. Tudo isso fala sobre você. Fala sobre o quanto você respeita o Deus que te criou. E se eu te disser que está acima do peso é desrespeito com o Pai? Você fica chateado? Ou você se dá conta? É verdade. Deus não faz por você o que Ele já te deu força para fazer. Ele te deu o corpo para agir, não para adiar, não para procrastinar, não para deixar para depois. E aí? E é aí que começa a verdadeira cura. Não no milagre instantâneo, mas na obediência constante. Não é uma vez que você obedece que as coisas acontecem. É na obediência constante. Por isso, todo santo dia. Tem gente que ora pedindo libertação da ansiedade. Libertação da ansiedade, mas continua alimentando o corpo com o que destrói a mente. Pede energia, mas dorme 2 horas por noite. Pede clareza, mas vive no caos. E o céu olha e diz: filho, eu já te dei as ferramentas, agora haja. A cura não é mágica, é método. E o método é a obediência. Porque toda vez que o corpo obedece à mente e a mente obedece ao espírito, a ordem se restabelece. E onde há ordem, há presença. E onde há presença, há cura. Quando você entende isso, para de pedir força e começa a treinar a força. Você para de pedir fé e começa a exercitar a sua fé. Você para de esperar e começa a obedecer. Deus não quer ver apenas os seus joelhos dobrados. Ele quer ver as suas atitudes alinhadas. Quer ver o corpo obedecendo ao propósito. E hoje eu te pergunto: o que o seu corpo tem mostrado sobre a sua fé? É fácil levantar a mão aqui no culto. O difícil é levantar do sofá segunda-feira. Isso é difícil. Difícil é dizer não ao que rouba a sua energia. Mas é ali, nas pequenas obediências, que a cura se manifesta. A primeira cura que Deus quer fazer não é no seu corpo, é na sua consciência. É te lembrar que você não é vítima da biologia, da geografia. Sei lá qual é a desculpa que você costuma dar, mas sempre tem uma desculpa. Você é administrador de um templo e esse templo tem dono. A fé é combustível, mas a disciplina é o volante. Sem direção, o combustível vira fogo que consome, não que constrói. A cura começa quando você entende: eu sou o responsável pelo que Deus me confiou. Deus te deu um corpo perfeito. Deus te deu uma máquina com centenas de músculos, ligamentos, articulações, órgãos, veias, artérias, e tudo funciona
para o melhor. Só que muita gente nem se dá conta. E quando você começa a tratar o seu corpo como templo, não como castigo, você percebe que ele sempre foi o primeiro altar da sua fé. E aí eu quero te dizer que ninguém aprende a treinar lendo sobre exercícios. A prática é inevitável. Eu não conheço ninguém que aprendeu a treinar lendo sobre exercícios. É na prática. O contrário eu já vi. Pessoas que aprenderam fazendo, aprenderam treinando e se tornaram grandes treinadores. O corpo que obedece honra o Criador. O corpo que obedece manifesta o Espírito. O corpo que obedece ativa a cura. Olha para quem está do lado agora e diz essa frase: ninguém aprende a treinar lendo sobre exercícios. Você precisa se movimentar, meu amigo. Trata de se mexer. Passando para um segundo bloco, eu quero falar do maior treinador de todos os tempos. E eu não sei se um dia você olhou para Jesus como um treinador. Talvez o seu olhar seja diferente a ele. Mas eu, como novo crente, como um novo batizado, e digo novo porque isso aconteceu em 2023, eu mudei o meu olhar. Mas eu sou novo, eu sou um novo usuário da igreja. Mas eu sou antigo na amizade com ele e eu nem sabia. Sempre vivi sobre os princípios, sempre busquei o bem, construí uma família. Estou junto com a minha mulher há mais de 21 anos, 3 filhos, 19, 15, 4 anos. Sirvo, entrego demais. As pessoas dizem que eu entrego mais do que motoboy de São Paulo. Entrego demais. Se bobear, 99% do meu conteúdo na internet é 0800. É tipo SUS lá no YouTube. Vai lá que vai dar certo. Mas Jesus é o maior treinador de todos os tempos. E quando eu olho para a história, para a Bíblia, para a vida, eu não vejo só um Salvador, eu vejo o maior treinador de todos os tempos, Jesus. Ele não veio apenas para curar doentes, ele veio para formar curadores. Não veio só para pregar a verdade, veio para treinar pessoas para viver a verdade. Jesus foi o mestre que transformou 12 homens comuns em referências eternas. Pescadores, cobradores de impostos, homens simples, mas que obedeceram. E por obedecer foram curados. E por serem curados, curaram os outros. O que a gente mais vê é um bando de gente tentando curar os outros sem curar a si próprio. E isso reflete no corpo. As pessoas entraram numa onda de que o propósito é ajudar e ficam olhando só para o outro e não olham para si. Eu tenho lidado muito com treinadores, eu treino professores e os professores têm esse hábito. Eles transformam a vida dos outros e esquecem da própria vida. Se hoje você quer curar alguém, se você quer transformar alguém, comece por você. Comece pela sua casa. Comece pelo seu templo. Cure o seu corpo e vai ficar mais fácil curar qualquer outra pessoa. Percebeu essa lógica? A cura acontece em quem obedece, e quem obedece inspira cura nos outros. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Jesus não disse assistam-me, ele disse sigam-me. Porque quem segue aprende com o corpo, não só com os ouvidos. Jesus andava com eles, comia com eles, dormia na mesma estrada, tinha método, rotina, clareza. E isso não era acaso, era estratégia, era propósito. O método de discipulado de Jesus é o modelo mais poderoso de transformação que o mundo já viu. E sabe qual é esse segredo? Obediência.
4 letras, obedecer. Os discípulos, eles não entendiam tudo, mas eles obedeciam a tudo. Quantas vezes você já retrucou um comando ou não fez porque não entendeu? Talvez você tenha perdido uma oportunidade gigante de ter grandes resultados. Os discípulos, eles simplesmente obedeciam. E obedecendo, o resultado aparecia. A obediência abriu o caminho para a revelação. E assim também no treino, no corpo, na fé. Você não precisa entender tudo para começar. Você precisa obedecer para ver e depois entender. O caminho é inverso. A diferença entre o curioso e o transformado é que o curioso quer sentir para crer. O transformado crê para sentir. Jesus treinou os 12 para serem transformados antes de transformarem. Ele ensinava com presença, com autoridade, com propósito. E aconteceu que quando Jesus terminou esse discurso, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade. Autoridade, a mesma palavra que você busca no seu negócio, no seu chamado, na sua liderança, na sua casa. Jesus não tinha diploma, tinha direção, não tinha recursos, tinha resultado, não tinha status, tinha essência. E é isso que um verdadeiro treinador faz. Pega o que tem e com propósito multiplica. Jesus não treinava performance, treinava propósito. E quem treina propósito nunca desiste. Quando Pedro afundou nas águas, Jesus não gritou. Ele estendeu a mão e depois ensinou. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Jesus não era apenas um milagreiro, era um mentor. Ele corrigia, inspirava e mostrava o que vinha depois da queda. Percebe o padrão? Aprender com os erros. Ele não anulava o erro, ele transformava o erro em lição. E é isso que todo líder precisa fazer com o time. A equipe é reflexo do time. Com os filhos, o seu filho não ouve o que você fala, ele copia o que você faz. O seu filho não ouve o que você fala, ele copia o que você faz. É fácil hoje a gente olhar para 1, 2 gerações passadas e falar, é a pior geração da história, mas não se dá conta do exemplo da nossa geração. Chamar o filho de preguiçoso, talvez sentado no sofá, barrigudo, tomando uma cerveja. É esse exemplo que ele tem em casa. E por isso a geração fica taxada a ser uma geração ruim. Mas ela só está seguindo exemplos. Você precisa transformar em lição o que acontece com o seu próprio corpo. Porque o corpo também erra. O corpo cansa, o corpo falha. Mas quem tem clareza, treina o corpo para levantar. Jesus ensinava que fé não é espetáculo, fé é consistência. Fé é execução. E quando ele curava, ele sempre deixava um comando. Vai e não peques mais. Levanta-te e anda. Estende a tua mão. A cura vinha junto com uma ação física. A palavra traz poder, mas o corpo precisa obedecer. Só ouvir a palavra não muda nada. O corpo precisa obedecer. É um conjunto, é um alinhamento de corpo, mente e espírito. E é isso que Deus continua dizendo até hoje. Você quer cura? Então levante-se e ande. Faça o que eu já te mostrei. A era do improviso acabou. No reino há método. E Jesus mostrou o método. O método de presença, constância e obediência. Você quer ser curado? Aprenda com o mestre. Você quer liderar pessoas? Aprenda com o treinador. Você quer deixar legado? Aprenda com aquele que mudou o mundo em apenas 3 anos de ministério, com clareza, disciplina e amor. Jesus foi o primeiro a unir corpo, mente e espírito no mesmo propósito. Foi o primeiro. Ele jejuava para alinhar o corpo, orava para fortalecer o espírito e caminhava para ensinar sobre movimento. Uau! Quem crê nisso, diga amém.
Amém, glória a Deus. O corpo obedecia ao propósito e por isso o propósito se cumpria. É fácil ter propósito, mas não colocar o propósito em movimento. E aí a pergunta fica: por que será que não acontece? A fé começa no invisível, mas se prova no físico. A obediência começa no coração e se manifesta no corpo. E é por isso que a cura acontece quando o corpo obedece. Olha para quem está do lado e diz assim, ó: a cura acontece quando o corpo obedece. E aí eu vou para mais um bloco, onde o corpo como campo de treinamento da alma. Alguém já pensou no corpo dessa maneira? Como um campo de treinamento da alma. Por mais fé que você tenha, se você não entender que é através do seu corpo que você vai chegar lá, as coisas não vão acontecer. Você já percebeu que tudo que é espiritual precisa passar pelo corpo para acontecer? Você ora com a boca, louva com a voz, abraça com os braços, serve com as mãos, se ajoelha com as pernas. O corpo é o campo onde o espírito age, é o campo onde a alma se revela. Por isso, quando o corpo está em desordem, a alma grita. E quando a alma grita, o espírito se cala. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Paulo entendeu que muita gente até hoje ignora. O corpo precisa ser treinado, não adorado ou cultuado. Guiado, não mimado. Governado, não abandonado. A carne quer conforto, mas o propósito exige movimento. A mente quer desistir, mas o espírito diz: ainda não acabou. E o corpo é o campo onde essa guerra acontece. É no corpo que você vence a preguiça. É no corpo que você diz sim para o plano e não para o desvio. É no corpo que você mostra quem manda, o propósito ou o prazer. A fé é espiritual, mas o treino é físico. E por isso muita gente foge. Eu vejo todos os dias as pessoas fugindo do treino físico, pedindo, orando, querendo, mas fugindo do esforço, do movimento inteligente, organizado, com precisão, que vai trazer o resultado que tanto quer. Seja de estética, energia, disposição, bem-estar, qualidade de vida, longevidade. Quem quer isso? Eu também quero. E o milagre acontece quando os dois se encontram, físico e espiritual. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia disso. E é por isso que ele treinava o corpo dos discípulos para suportar o propósito. Eles andavam quilômetros por dia, dormiam em barcos, pregavam de sol a sol, não tinham conforto, mas tinham convicção, porque o corpo obedecia à missão. E o que Deus quer que você, o que Deus quer de você hoje, não é um corpo perfeito. Fecha os olhos que eu vou repetir isso. Respira fundo. O que Deus quer de você hoje não é um corpo perfeito. É um corpo obediente. Você não precisa ser o mais musculoso, o com percentual de gordura mais baixo, o mais condicionado, o que salta mais alto, o que é mais rápido, o mais ágil, o que tem a maior velocidade, o que tem força, explosão, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, mobilidade. Não precisa. Você só precisa de um corpo obediente, um corpo disposto, um corpo que aguenta o peso do chamado. E eu não sei qual é o seu chamado, mas eu sei que o seu chamado precisa de um corpo forte, de um corpo resistente, de um corpo poderoso, de um corpo que faça jus àquilo que Ele te deu. E que talvez você até hoje não tenha se dado conta, que se você é a imagem e semelhança do Criador, você precisa ter um corpo legal aqui embaixo para representar Ele. Não é sobre só se achar imagem e semelhança. Ele falou que eu sou imagem e semelhança. É sobre
ser parecido mesmo. Você pode ter uma visão linda, mas se o corpo não sustenta, a visão morre no meio do caminho. E agora eu vou te falar um dado que para mim me chocou. Talvez te choque também. O cansaço físico já matou mais sonhos do que a falta de fé. Uau! Eu vou repetir a frase e aí vocês falam uau. O cansaço físico já matou mais sonhos do que a falta de fé. Uau! Eu uma vez gravei um vídeo falando que a obesidade mata mais do que a fome no mundo. Nossa, que absurdo! A obesidade mata mais do que a fome no mundo. A chamada era, pela primeira vez na história, a obesidade mata mais do que a fome no mundo. Não é sobre não ter o que comer, é sobre comer demais. O corpo é ferramenta, não é inimigo, é aliado, não é obstáculo, é o instrumento da sua missão. Quando o corpo está forte, a mente ganha clareza. Quando a mente está clara, o espírito flui. E quando o espírito flui, a cura acontece. Tudo está conectado. Mas o que o inimigo quer é te desconectar de você mesmo. Quer te ver esgotado, desmotivado, cansado do próprio corpo. Toda vez que a preguiça tentar te vencer, entenda que é o inimigo querendo te parar. Se toda vez que você sentir a preguiça, sentir vontade de desistir, sentir vontade de parar, você entender que é o inimigo que está agindo contra você, eu te garanto que você vai lutar com mais forças para vencer esse mal. Porque quando você despreza o corpo, você bloqueia o canal da ação. Tem gente que diz, eu estou mal espiritualmente, mas o que está realmente precisando, sabe o que é? É só dormir, comer direito, se movimentar, silenciar o corpo para ouvir Deus. A disciplina física é a ponte para o equilíbrio espiritual. E o contrário também é real. O corpo sem propósito, ele adoece. Porque corpo sem propósito busca prazer no que destrói. Quem não tem propósito destrói o corpo. E você já viu isso, né? Gente que come para aliviar a dor, que trabalha para fugir de si, que se destrói para se distrair. Mas quando o propósito entra, o corpo encontra sentido. E quando o corpo encontra sentido, ele obedece. Deus criou o corpo para servir ao propósito, não ao vício. Se você tem um propósito, você tem que fortalecer o seu corpo. Por isso o treino não é vaidade, o treino é devoção. Cada repetição pode ser uma oração, cada corrida, um tempo de escuta, cada respiração um lembrete. Eu ainda estou aqui, ainda tenho fôlego, ainda tenho missão. Você não nasceu para sobreviver cansado. Tem alguém cansado aqui? Uma semana completa ela cansa, né? Acordar cedo, dormir tarde, fazer um monte de coisas. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para sustentar propósito com energia e clareza. Trate o seu corpo como um campo de treinamento da alma, onde cada desafio é pedagógico, onde cada dor é didática, onde cada limite é convite para crescer. O corpo ensina a fé prática, a fé que não depende do que sente, mas do que sabe. A fé que levanta mesmo doendo, a fé que corre mesmo sem aplausos, a fé que obedece mesmo sem entender. Porque fé sem corpo é discurso e corpo sem fé é vaidade. Mas quando os dois se unem, nasce o verdadeiro poder. Faz assim, levanta um pouquinho aí, vai. Quer saber se a sua fé ela está viva? Olha para o seu corpo. Ele obedece ao que você crê ou ao que você sente? Respira fundo. Não olha para o seu corpo com os olhos de quem vê e enxerga, mas olha internamente. Fecha os olhos e se vê por dentro. Porque o reflexo de dentro, ele está fora.
E a cura acontece quando o corpo obedece. E o corpo obedece quando entende para quem está servindo. Dá um abraço em quem está do lado aí, vai. E diz assim, ó: a cura acontece quando o corpo obedece. Trata de cuidar mais desse corpo. E aí eu vou para o quarto bloco, gente. Vocês podem se sentar, tá? A Bíblia diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Essa frase é uma das chaves mais poderosas da vida, porque a maioria das pessoas quer sacrificar, mas não quer obedecer. Quer jejuar, mas não quer mudar. Quer prometer, mas não quer praticar. Quer cura, mas o corpo continua em rebeldia. A obediência é o elo que conecta o que Deus promete com o que você vive. Sem ela, tudo fica preso no campo da intenção. E intenção não gera resultado. O mundo está cheio de boas intenções. Mas sem movimento, nada acontece. Tem gente que vive frustrada, achando que Deus esqueceu. Mas o céu não esqueceu. O corpo é que parou. O corpo que desobedeceu o chamado. Obedecer é diferente de sentir vontade. Obedecer é fazer mesmo sem vontade. É levantar mesmo cansado, é continuar mesmo sem aplauso, é confiar mesmo quando o milagre ainda não chegou. A obediência é o treino mais espiritual que existe. E cada ato de obediência é uma semente de liberdade. Você quer liberdade financeira? Obedeça ao princípio. Quer liberdade emocional? Obedeça ao perdão. Quer liberdade física? Obedeça à disciplina. Quer liberdade espiritual? Obedeça à voz que te chama. Libertação não é um evento, é um estilo de vida. E só quem vive a obediência entende isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade não é uma informação, é uma direção. E a direção só tem efeito quando ela é seguida. A obediência é o corpo dizendo: eu creio. É a atitude gritando mais alto que a oração. E Deus não quer o seu sacrifício de domingo se você vive em desobediência de segunda a sábado. Eu costumo dizer que um dia estraga 6. Um dia estraga 6, 2 dias estragam 5. Sabe quando dizem assim: mas é só final de semana. É só no final de semana que eu como isso, bebo aquilo. Parece que no final de semana, abre a porta e tudo que não pode, pode porque é final de semana. Deus quer coerência, quer constância, quer testemunho. Obedecer é amar na prática. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar é obedecer, e obedecer liberta, porque a desobediência sempre escraviza. Adão desobedeceu e perdeu o jardim. Moisés desobedeceu e não entrou na terra prometida. Saul desobedeceu e perdeu o reinado. A obediência não é sobre perfeição, é sobre direção. Você pode tropeçar, pode falhar, pode cair, mas o corpo obediente levanta e volta para o caminho. Porque obediência não é ausência de erro, é presença de propósito. E sabe o que é mais bonito? A obediência cura a mente cansada. Porque quando você obedece, você para de discutir com Deus. A falta de obediência faz você ficar perguntando por quê, tentando achar um novo caminho, tentando achar uma desculpa, contando uma historinha. E o simples fato de obedecer te preserva energia e te mantém na direção certa. Para de brigar com o processo, para de carregar peso que não são seus. A obediência liberta da necessidade de controlar. A cura acontece quando você confia o suficiente para obedecer. E aí, você tem confiado? Em quem você confia?
Quer saber por que muitos vivem travados? Porque estão esperando sentir paz para obedecer. Mas a paz, ela vem depois da obediência, não antes. O corpo só descansa quando entende que está seguro na vontade de Deus. E a vontade de Deus não é castigo, é cuidado. Quando você obedece, o céu se move, porque o céu se alinha com quem se move em fé. Você não precisa pedir mais sinais, você já tem instruções, é só obedecer. A obediência é o sim que destrava o milagre. E toda vez que o corpo diz sim à vontade de Deus, algo se cura por dentro. A mente se alinha, o coração se aquieta, o corpo se ajusta, e você entende que liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é ter poder para fazer o que quer e mesmo assim obedecer. Fazer pelo certo. Liberdade não é fazer o que quer, é ter condições ou poder para fazer e decidir não fazer porque vai obedecer. A cura acontece quando o corpo obedece, porque o corpo obediente, ele vive em liberdade. Se a liberdade cura que você busca, manda um amém bem alto aí, vai. Então eu vou para o último bloco, tá, gente? O movimento da cura, o movimento que muda pensamento, que muda diagnóstico, que muda resultado e que cura. A Bíblia conta a história de um homem que esperou 38 anos por um milagre. 38 anos de paralisia, 38 anos olhando para o tanque de Betesda, acreditando que só seria curado se alguém o levasse até lá. Até que um dia Jesus passou por ele e fez uma pergunta que parece simples, mas foi profunda. Jesus perguntou: queres ser curado? O homem respondeu com justificativas, explicou suas dores, seus porquês, suas desculpas. Mas Jesus não perguntou por que ele estava doente, perguntou se ele queria ser curado. E quando o homem terminou de se justificar, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E foi nesse instante que a cura aconteceu. Não quando Jesus falou, mas quando o corpo obedeceu. A cura não está no discurso, está na decisão. Está no momento em que você para de explicar e começa a levantar. Aquele homem ficou de pé depois de 38 anos, porque finalmente ele obedeceu. E eu te pergunto hoje, quantos anos da sua vida você já passou esperando, ao invés de se mexer? Esperando o momento certo, a condição perfeita, o sinal divino, enquanto Deus só espera o seu movimento. Você não precisa que a água se agite, você só precisa levantar. A cura acontece quando o corpo obedece. O milagre está no movimento, o poder está na ação. Deus já te deu o sopro, você precisa usar o fôlego. Por isso que começa como fé, termina como movimento. Porque fé parada é teoria, mas fé que se move vira testemunho. Quando Jesus mandou o homem levantar, ele estava dizendo: seu tempo de vítima acabou, seu tempo de espera acabou, agora é a sua vez de agir. E é isso que eu declaro hoje sobre você. Não com emoção, mas com consciência. O tempo de espera acabou. Chegou o tempo de levantar e andar, de assumir o controle do templo que Deus te confiou, de alinhar corpo, mente e espírito debaixo de um propósito só, de parar de viver cansado e começar a viver curado, porque cura não é ausência de dor, é presença de propósito. Cura é quando você entende que cada cicatriz foi aula, que cada treino, que cada queda foi treino, que cada limite foi um chamado para crescer. A cura é movimento, é recomeço, é reconexão. E o corpo obediente é o corpo que se reconecta com o Criador. Então hoje, se há algo em você que ainda está paralisado, se levante. Se há algo que ainda dói, entregue.
Se há algo que te trava, obedeça. Porque o poder da cura não está no toque, está na resposta. E a sua resposta começa com um gesto: levantar, agir e obedecer. Você não nasceu para ser espectador do milagre dos outros. Repito, você não nasceu para ser espectador do milagre dos outros. Você nasceu para ser testemunho vivo que o milagre é possível. E esse milagre começa aqui, quando o corpo obedece o propósito, quando o propósito obedece o Espírito e quando o Espírito comanda o caminho. O corpo aguenta, a mente sustenta e o Espírito agradece. A cura é o resultado da ordem, e onde há ordem, há presença. E onde há presença, há transformação. Vamos ficar de pé, gente? Eu vou realizar mais um sonho aqui, com essa banda maravilhosa. Pode até baixar aqui essas luzes aqui para a gente fazer um clima legal. A mensagem foi sobre o nosso templo, sobre o nosso corpo, a nossa casa. A casa que a gente muitas vezes deixa de lado, trata de qualquer jeito, talvez em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Às vezes fica muito distante, mas que de hoje em diante, nessa noite espetacular, a noite de sabedoria, que eu tenha conseguido colocar na mente de vocês a importância da casa, a importância do templo, a importância de cuidar de si, a importância de cuidar do que come, do que sente, do que bebe, como dorme, como usa, de escutar uma dor. Foque nessa importância e entenda que o seu corpo é o item mais valioso que você tem, porque é através do seu corpo que você cumpre o seu propósito. Já saiu um hit do momento, hein? Em breve no Spotify.